E acho que a preparação também é sempre importante. Eu, no meu primeiro ano de deputado, falei na cerimónia do 25 de Abril e na noite anterior fui lá à Assembleia. O plenário estava fechado, eu descobri forma de entrar. Luzes todas apagadas e estive lá no plenário e no púlpito, só com a lanterna do telefone, a treinar. Eu só tenho 29 anos, mas devo estar aí no top 25% de pessoas que estão lá há mais tempo, ou assim. Mas sendo muito honesto, já tive níveis, digamos assim, de satisfação muito maiores. Por acaso agora este orçamento fiquei muito contente. As leis definem as regras do jogo. Temos pessoas que são, lá está, pessoas como todas as outras, a legislar, seja no Governo, seja na Assembleia da República. Por isso, por muito que queiramos ignorar o Estado, acho que é muito complicado fazê-lo, pelo menos a nível pessoal, mesmo quando eu estiver fora da política. Eu também estou num partido que é novo, no sentido em que, quer dizer, já tem 7 anos, mas é bastante novo, e que também uma das vantagens iniciais era essa, funcionava muito como startup quase. Se é para fazer agora, é para fazer rápido e tentar, e vamos ajustando. E isso obviamente também sempre foi uma coisa que me atraiu no sentido em que nós montámos o partido literalmente como se fosse uma startup. Como acabaste de ver na introdução, mais um episódio fantástico, mais um convidado de excelência, e o Bruno vai-nos apresentar agora quem é que é o nosso convidado de hoje. Hoje temos connosco o Bernardo Blanco. O Bernardo é de formação base em gestão com especialização em ciências políticas. O Bernardo é uma cara conhecida em Portugal pela sua presença política e atualmente é deputado à Assembleia da República pela Iniciativa Liberal. Bernardo, diz-me como é que o conhecimento político faz parte da fórmula de sucesso de cada um de nós. Antes de mais, obrigado pelo convite. Um cumprimento especial aos dois, que estes projetos dão sempre muito trabalho. E eu já participei em vários, e por isso é sempre bom estas iniciativas da sociedade civil, mas eu sei que dão trabalho, apesar de parecer uma coisa fácil, não é? Por isso, parabéns por isso. É assim, o conhecimento político, eu costumo dizer de uma forma muito cínica, que às vezes, se as pessoas não estão tão interessadas em política, isso até pode ser uma coisa positiva, digamos assim, no sentido em que quer dizer que a sociedade está a funcionar bem e as pessoas não estão a ter problemas ao ponto de pensarem que é preciso fazer alguma coisa, digamos assim. Efetivamente, em Portugal, não me parece que seja esse o caso, e nós temos muitas discussões políticas, embora me pareça também que muitas vezes, já agora só dar esta opinião, muitas vezes temos discussões não sobre política ou políticas, mas mais sobre politiquice, intrigas e casinhos que depois não acrescentam grande coisa, mas é o que é. Mas de qualquer forma, acho que é bom todos termos a noção, obviamente, que a política tem um grande impacto na nossa vida. A partir do momento, para já, em que as leis definem as regras do jogo, não é? E temos pessoas que são, lá está, pessoas como todas as outras, a legislar, seja no Governo, seja na Assembleia da República, seja depois no Governo também a executar, isso tem impacto nas nossas vidas. E por isso, por muito que queiramos ignorar o Estado, digamos assim, acho que é muito complicado fazê-lo e por isso, pelo menos a nível pessoal, mesmo quando eu estiver fora da política, acho que vou estar sempre de alguma forma interessado porque a política afeta o nosso dia a dia, quer queiramos, quer não, quer estejamos mais interessados ou não, mas tem sempre impacto. É engraçado, Bernardo, trazeres essa abordagem e é uma das perguntas. Vai ser inevitável que este episódio passe pela política, até porque Claro. é a tua área de atuação, mas nós queremos perceber aqui também a tua fórmula de sucesso e como é que isto aparece na tua vida. Então, antes deste Bernardo que vem Certo. aqui à fórmula do sucesso, onde é que entra a política na tua vida? E tu falaste aí numa parte interessante que é quando eu estiver fora da política. Então, isto será Hum, uma janela temporal no teu percurso, como é que aparece e qual é que é aqui o plano que tu tens ok, traçado que queres vou partilhar? começar por como é que aparece, depois se eu tiver a alongar, corta-me para eu passar para a segunda parte. Não, tranquilo. Eu sempre tive bastante política em casa, digamos assim. O meu avô falava muito de política, os meus avós viviam no segundo andar e nós vivíamos no quarto andar. E os meus avós sempre falavam muito de política. A minha mãe também era funcionária da Câmara Municipal de Lisboa e por isso eu também sempre tive essa convivência, digamos assim, diária com alguma política em casa. Depois lembro-me também, já disse isto uma vez, o meu avô tinha um livro lá em casa, que era o Liberdade para Escolher, do Milton Friedman, numa edição em português para aí de 1980, 81, deve ter sido a primeira. E esse foi um dos primeiros livros que eu li. E depois foi muito sozinho. YouTube, comecei-me a interessar por aquela revolução política liberal dos anos 80, com o Ronald Reagan, com a Margaret Thatcher.
e comecei sozinho depois a pesquisar mais, depois comecei a ir para um mundo mais académico de Escola Austríaca de Economia, Escola de Chicago, que são coisas mais nichos, mas que eu entrei por aí. Depois juntei-me a uma coisa que era um instituto que havia, uma associação totalmente voluntária, que era o Instituto Mises Portugal. Juntei-me ao Students for Liberty, que é uma associação internacional, liberal, libertária, que depois tinha um branch europeu também e criou-se um em Portugal. E depois na faculdade fui organizando vários eventos e depois já quando estava a trabalhar, por isso no meu segundo ano de trabalho, começou-se a falar muito, havia alguns fóruns de política de liberais e começou-se a falar muito na construção de um partido liberal e depois eu juntei-me no início do partido, ainda não era partido, ainda estava a recolher as assinaturas e juntei-me aí e foi um bocadinho esse o processo. Depois o Carlos Guimarães Pinto, eu entrei no início do partido, era outro presidente, era o Miguel Ferreira da Silva, depois o Carlos Guimarães Pinto convidou-me para a direção do partido, depois o João Coutinho Figueiredo foi o nosso primeiro deputado e convidou-me para ser assessor dele, e depois tive um bocadinho de sorte que o governo caiu, passado 2 anos e meio, e nessa eleição nós também tivemos um bom resultado e eu fui eleito deputado, e entretanto na outra o governo também voltou a cair, e fui reeleito, e por isso foi um bocadinho este o percurso. Em relação ao futuro, é assim, eu tive esta experiência agora como deputado, que estou lá há 3 anos, mas também tive, como eu estava a dizer, essa experiência anterior de assessor, né? E por isso, na prática, também já estou há 5 anos, mais de 5 anos, eh, a fazer política parlamentar, digamos assim. E por isso, eu agora, em termos de política, estou um bocadinho cansado do Parlamento, digamos assim. Ok. Um próximo desafio, não sei quando é que será, mas gostava de estar em algo mais executivo. Não me parece que obviamente quer fazer este mandato até ao fim, seja o que for. Não sei se vão ser mais 3 anos ou se vai ser apenas mais um ano, se o governo cair novamente, mas independentemente disso, quer fazer o mandato até ao fim. Mas também já estou a fazer um mandato ao mesmo tempo que estou em alguns projetos fora de âmbito privado. E por isso já estou um bocadinho a fazer essa transição. Ok. Depois logo veremos também como é que, quer dizer, o que é que acontece, como é que correm as eleições, etc. Uhum. Mas sim, agora estou a pensar um bocadinho, dedicar mais progressivamente mais tempo ao setor privado devagarinho, porque também sinto que já estou a fazer aquilo há 5 anos e preciso mudar um bocadinho Um novo estímulo. as coisas que estou a fazer durante o dia. Já não estou a sentir que aquilo me está a acrescentar grande coisa a nível mental e desafio. E por isso, claro que vou fazer o mandato, mas estou já a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Depois também podemos falar sobre isso. E em termos de política, não estou a dizer que nunca mais vou ser deputado, talvez mais para a frente possa voltar a ser, mas não estou com intenções de agora a curto prazo continuar a ser por muito tempo. Gostava depois um dia, se houver essa oportunidade, se a IEL também crescer para isso, desempenhar funções executivas num governo, mas isso pronto, mais lá para a frente. É interessante porque nós tínhamos aqui conversado sobre isto há pouco e tu acabaste por passar por esse tópico que é não deixas de ser um jovem promissor que acaba por estar aqui numa instituição mais rígida em termos de velocidades, de todas estas Uhum. coisas. Nós sabemos que implementar um plano, por exemplo, de educação, tens repercussões a 8 ou 10 anos em termos de feedback concreto, e enquanto numa empresa, no nível Certo. executivo, tu tomas uma decisão, na semana a seguir, se ela não estiver tão boa, tens que a reajustar e voltar a reajustar. E tu acabaste por passar aqui um pouco, isso seria uma pergunta, não sei se depois queres comentar, mas acho que isso também faz a resposta ao que eu te ia questionar. Mas eu tenho aqui outra questão que é relativamente a. Tu és um jovem, nós estamos aqui mais ou menos da mesma faixa etária, tens um trabalho de muita responsabilidade. Tu acabaste por falar disso no início, que é apesar de nós podermos estar ou não aware para a política, ela acaba por reger as nossas leis, acaba por reger como funciona o nosso país. Tu sentiste algo de início que foi quase sendo superior a ti, ou seja, não sendo aqui interpretado no sentido literal, mas a desempenhar uma função desse género, o que é que tu sentes, ou seja, aqui em termos de fórmula de sucesso, quando estás a contribuir para algo que acaba por ser maior que tu, ou seja, é algo que vai guiar cada um de nós. Sim, já agora respondendo à primeira parte muito rapidamente, também há uma parte inicial que tem a ver com a estrutura onde cada um está. Eu também estou num partido
que é novo, no sentido em que, quer dizer, já tem 7 anos, mas é bastante novo, e que também uma das vantagens iniciais era essa, funcionava muito como startup quase, não é? As estruturas Ok, também boa. são, eram mais pequenas, isso também obviamente levava a que houvesse maior agilidade, mas também se tentou sempre essa cultura de se é para fazer agora, é para fazer rápido e tentar, pá, e vamos ajustando. E isso obviamente também sempre foi uma coisa que me atraiu no sentido em que nós montámos o partido literalmente como se fosse uma startup. Ok, boa. Obviamente que é um partido político, mas eu diria que montar um partido em Portugal e ter sucesso é mesmo muito difícil. Se vocês forem ver, há países, sei lá, a Itália, onde todos os anos aparecem partidos e a cultura das pessoas é muito móvel. As pessoas facilmente mudam o partido e mudam de voto. Uhum. Em Portugal é exatamente o oposto. Nós até aos últimos 7, 8 anos, na prática só tínhamos tido um partido a entrar no Parlamento, um partido novo, tirando aqueles que fundaram a democracia, digamos assim, o PSD, o CDS, o PCP, o que é que me estou a esquecer? CDS, PS, sim, depois havia ali, era isso que eu ia dizer a seguir. Eu ia dizer, o Bloco apareceu como novo, mas mesmo o Bloco não era novo de raiz. O Bloco é uma junção de 3 partidos que já existiam e depois que se juntaram e há 25 anos nasceu o Bloco, digamos assim. Uhum. Por isso, partidos de raiz que tenham sido criados e entrado no Parlamento, só houve um, que foi em 1990 e não sei o quê, entrou um senhor que era do Partido dos Reformados, uma coisa assim, e que só teve lá um mandato e desapareceu. E nunca tinha havido, tirando essa pequena exceção, um partido novo de raiz a entrar. Só nos últimos 10 anos é que houve aqui alguma mudança cultural e apareceu o PAN, apareceu a IEL, apareceu o Chega, apareceu o LIVRE. E mesmo assim, se vocês, a maioria das pessoas não tem noção disso, mas há quase 30 partidos em Portugal. Yeah. Depois só há aqueles representados na Assembleia que são cerca de 30%. E Uhum. por isso, fundar um partido e entrar na Assembleia e ter sucesso é uma coisa bastante complicada. Nós, felizmente, agora estamos em todos os parlamentos, Açores, Madeira e Europa, além do Nacional, que também não é todos, mesmo os partidos nacionais não são todos que estão, e por isso é uma coisa bastante desafiante. Às vezes pode parecer mais fácil do que é, mas é mesmo bastante desafiante. De qualquer modo, passando para a segunda parte, agora também há uma branca da tua questão. Já sei, já sei. É assim, eu não tive um impacto imediato por um motivo simples, que é, como eu já estava lá como assessor, Yeah. para mim foi um bocadinho A transição, né? uma Yeah. transição mais natural, Yeah. percebes? Ok. Porque efetivamente eu assumo quando uma pessoa entra, isto até é uma curiosidade, que é, eu só tenho 29 anos, mas em boa parte ando ali há 5 anos, devo estar aí no top 25% de pessoas que está lá há mais tempo, ou assim. Porque Ok. este mandato houve uma renovação muito grande de deputados, o PSD mudou mais de metade da bancada, por exemplo, e por isso há várias pessoas que só estão ali, que estão ali há menos anos do que eu, e por isso eu Ok. sendo Já és efetivamente senior. mais novo, é curioso que tenho mais anos de parlamento do que muitas pessoas mais velhas, que é só uma curiosidade. Mas de qualquer forma, eu senti isso se calhar mais ao início, não é? Quando fui trabalhar com o João como assessor, havia muito aquele espírito inicial de missão, de mudar a vida das pessoas, num contexto muito difícil, porque nós, basicamente, o João foi deputado e nós depois, já comigo como deputado, fomos deputados com uma maioria absoluta do Partido Socialista e antes com a Geringonça, e por isso não havia assim grandes medidas que se conseguisse aprovar. Yeah. Aprovava-se uma coisa a cada 5 ou 6 meses, aprovava-se alguma coisa muito pouco relevante, não é? E por isso, efetivamente, foi sempre mais um papel nesses anos de escrutínio, não é? De escrutínio daquilo que o governo estava a fazer e de propor soluções alternativas, sabendo que não iam ser aprovadas, digamos assim. Esta legislatura as coisas mudaram um bocadinho, porque uma composição parlamentar mudou, apesar do governo ser só do PSD, ser só da AD, há uma maioria parlamentar bastante diferente e por isso nós aprovamos projetos com muito mais frequência. Pronto. Ok. E aí há mais essa responsabilidade de que falávamos há pouco, de saber, ok, isto passando vai ter o mesmo impacto na vida das pessoas, não é? Coisa que ao contrário antes não acontecia. Por um lado, depois acontece aquilo que também acontece sempre, que é ao início tu sentes aquele aprovámos isto, espetáculo, mas depois também à medida que vais aprovando, não é? O grau, a dopamina vai descendo, Yeah.
o reward de cada aprovação é menor à medida que vai-se aprovando mais. E por isso, sendo muito honesto, já não sinto aquela mega responsabilidade e emoção. Claro que uma pessoa fica sempre contente quando alguma coisa é aprovada, porque nós não estando no governo, pronto, temos obviamente um papel diferente e por isso quando aprovamos alguma coisa é sempre positivo e é uma proposta nossa que achamos que vai ser boa para o país, que é aprovada. Mas sendo muito honesto, já tive níveis, digamos assim, de satisfação muito maiores do que tenho agora. Por acaso agora este orçamento fiquei muito contente porque eu era basicamente o coordenador do orçamento do nosso lado, na Iniciativa Liberal, e das medidas que nós conseguimos aprovar, foram 5, conseguimos aprovar 2 de redução de despesa. Foi a primeira vez que nós aprovámos medidas de redução de despesa. E por isso aí sim fiquei muito contente por 2 motivos. Primeiro, lá está, porque nunca tínhamos aprovado, não é? Por isso é um tipo de recompensa diferente. E segundo, porque eu acho mesmo que faz falta. Agora metendo só um bocadinho de política, mas muito rápido, nós estamos sempre a aprovar medidas para se criar mais legislação, mais burocracia, para dar dinheiro para ali, para dar dinheiro para acolá, mas realmente para reduzir despesa do Estado é uma coisa muito rara aprovarem-se medidas no Parlamento. Normalmente o Governo vai ajustando o orçamento, mas o Parlamento a aprovar medidas de redução de despesa é uma coisa muito rara, que eu acho que faz falta a Portugal. E por isso fiquei, por acaso, em relação a essas duas, fiquei bastante contente, mas lá está, são diferentes do habitual e por isso certamente isso teve impacto. E nas primeiras vezes, Bernardo, e isto aqui mais de um início de percurso, se ainda te lembrares, primeiras vezes que tu integraste esses grupos, imagina, tu disseste que tens 29 há 5 anos, portanto aos 24 anos, quando tu integras aqui numa fase mais presente, diria, tu já estavas a Certo. estudar na altura, não é? Mas tu integras profissionalmente aos 24 anos, será isso? Que entras no mercado de trabalho em si. Não, já estavas a Não, trabalhar mesmo, não, eu já entrei aí? logo quando acabei a licenciatura, por isso tinha 20, porque eu só faço no fim do ano. Eu Uhum. comecei logo a trabalhar. Ok. Ok, Depois então fiz foste o mais mestrado novo. em pós-laboral. Por isso, eu comecei a trabalhar em 2016, exato, tinha 20 anos, e depois comecei a trabalhar para a IEL, digamos assim, 3 anos depois, em 2019, quando o João foi eleito. Ok, então faz mais sentido, porque a pergunta que eu te ia fazer era mais no sentido de como é que lidaste ali com aquela questão de síndrome do impostor. No entanto, tu já tens um percurso bastante longo, ou seja, começaste numa fase muito mais inicial e quase diria que isso foi diluído ali com a questão de estares a estar na licenciatura, terminares, mestrado em pós-laboral, estares a trabalhar ou a exercer profissionalmente. Diria que foi um processo mais transitivo e não tão marcado como eu iria perguntar. Mas qual é o processo de evolução ou de desenvolvimento pessoal que exigiu do teu lado este percurso político? Ou seja, tu és uma Sim, pessoa sim, e sim. nós sabemos que quando entras na política ou quando estás associado, neste caso da política diretamente, e o teu trabalho diário é com política, por vezes podes ou não, e aqui quero saber a tua visão, ter que defender ideias que não são aquelas que tu defendes na primeira Uhum. pessoa. E aqui esta capacidade de adaptação, não sei se passaste por isto ou se tiveste algum processo que tiveste que fazer para te adaptar, mas queria perceber como é que se lida com esta não identificação das ideias, mas ter que as defender na Certo. mesma, ou então compreendê-las, se houve algum desafio neste sentido. Sim, estava aqui também a anotar algumas coisas para não me esquecer, porque também disseste muitas coisas e assim, para mim foi uma transição que foi acontecendo, no sentido em que depois entramos um bocadinho naquela discussão de o que é natural e o que é trabalho e talento e esforço, etc. Mas efetivamente eu acho que também sempre tive alguma predisposição para, digamos, o ambiente político de uh, oratória, debates, apresentações, Ok. conexões sociais. Eu acho que também durante a minha vida mais de adolescente, digamos assim, em escola, etc., tive algumas demonstrações desse perfil, digamos assim. Boa. Depois, durante a faculdade, como eu estava a dizer, eu liguei, isto é horrível de se dizer, mas liguei pouco à faculdade, mas usei bastante a faculdade depois para fazer eventos políticos e para fazer apresentações, etc. E por isso, de alguma forma, também fui ganhando aí alguma exposição e maturidade. Depois tive a sorte de, como o João era o único deputado naqueles 2 anos e meio, os partidos são convidados para muitos debates, não é? Normalmente convidam deputados. Como nós só tínhamos um deputado,
muitas vezes eu e outras pessoas íamos a esses debates, apesar de não sermos deputados, né? Ok. Por isso também permitiu Pois. ganhar algum traquejo, digamos assim. Quando eu cheguei a deputado em 2022, há muito aquela coisa de os nervos, de falar, etc. E eu digo, claro que estou sempre nervoso em qualquer intervenção, sou uma pessoa normal, digamos assim. Mas nervoso, nervoso, digamos assim, eu nunca me senti. Quer dizer, isso eu acho que vem da exposição também, que é uma das coisas que eu ia falar, que é, há pessoas que simplesmente entram assim na política e do nada, bum, uma exposição gigante em cima de ti. Eu fui-me expondo gradualmente, né? E por isso fui tendo esse treino diário. Pronto. Transição Não foi natural, yeah. diário, mas percebem o que eu estou a dizer? Sim, Participar em debates em é faculdades, gradual participar até em debates chegar. em associações, fazer audiências com empresas, participar em podcasts. Por isso, depois comecei a falar pouco a pouco no Parlamento, comecei a ir devagarinho à televisão à medida que me iam convidando, até pá, hoje estar totalmente à vontade. Se me convidarem para ir para a televisão há bocado, daqui a bocado vou totalmente à vontade. Há pessoas que efetivamente do nada entram na política e é agora, sei lá, eleições presidenciais. Tu vais te candidatar. E agora, do nada, aquela pessoa vai ser atirada para cima das televisões e dos Cai de jornalistas, dos helicóptero e debates. toda. Yeah, yeah, yeah. Eu tive essa exposição, não é? Eu estou a dizer exposição não é no sentido de exposição mediática, é de exposição a esse stress, Ao desafio, yeah. esse Esse desafio, tal contacto como, sei lá, uma mesmo. pessoa que tenha medo de andar de avião, em princípio, se for expondo ao desafio de andar de avião devagarinho, vai pelo menos diminuindo o medo. Uhum. Um, eu tive, pá, com obviamente esforço meu, mas também por casos que foram acontecendo, fui tendo essa exposição que ajudou, que eu acho que me ajudou bastante. Depois, uma coisa que tu também tinhas dito, que eu acho que é, e que eu me lembrei, que efetivamente na política, e hoje, quer dizer, com redes sociais, etc., é complicado, nós vivemos muito também naquilo que eu, eu tive um podcast com a Júlia Palha e por acaso lá saiu-me esse termo que eu acho que é bom, que é dopamine politics. Nós, obviamente, estamos muito habituados a ouvir o termo dopamina e com as redes sociais, etc., então ainda mais. E hoje, a política, os incentivos que tu tens enquanto político, é muito reagir às notícias do dia. Porque o ciclo mediático também está feito assim, não é? Tu, para apareceres na televisão, tens de responder àquilo que é o tema do dia para os jornalistas. Por isso, eles vão te perguntar sobre o caso do dia. Se tu queres aparecer na televisão, podes falar 5 minutos sobre saúde, mas depois falares 20 segundos sobre a polémica do dia, eles querem esses 20 segundos para usar. E isso tem um problema, que é aquilo que nós precisamos discutir, que são reformas para este país. Muitas vezes, coisas que, como estávamos a dizer ao início, têm um impacto a longo prazo, são muito pouco apetecíveis de discutir, né? Yeah. Porque as pessoas querem essa gratificação imediata que também atinge a própria política e o próprio ciclo mediático. Porque, obviamente, os políticos é um incentivo normal, quer dizer, os políticos precisam de notoriedade e precisam de votos para continuarem a defender as suas ideias e para as implementarem. Por isso também precisam de comunicação, seja redes sociais, seja imprensa, e por isso também respondem aos incentivos daquilo que está a ser falado Claro. nesse ciclo mediático, incluindo agora esses dois canais principais. E por isso estamos muito presos neste loop do curto prazo. Eu também não tenho solução, estou só a expor o problema. Claro, yeah, yeah. E é difícil, enquanto políticos, estarmos aqui a falar de grandes reformas e temas a longo prazo, porque pá, as pessoas não querem saber, incluindo a própria imprensa. E quebrar esse ciclo é complicado. Sim, porque acabas por ter aqui uma versão de, ok, há temas que são estruturais e que devem ser discutidos, mas depois há outros que é o que alimenta rapidamente a necessidade e, como tu disseste bem, a dopamine politics, ou seja, tem que acontecer e não podes deixar de ter isso, senão acabas por também perder o palco Vou necessário para desaparecer, discutir os claro. temas estruturais, né? É E isso. aqui, mas eu trago-te outra questão que é mais uma curiosidade e acho que não só para mim, mas para todos que acabam por ouvir aqui o nosso projeto, que é quando tu enfrentas um painel político, tipicamente são pessoas muito mais velhas, pessoas às vezes que têm
não quer dizer que seja mais experiência, mas que já Uhum. viram muito mais em termos de Tem mais ideias. E vivências. quando tu vens, e é algo que eu gosto em ti e que acredito que o Ruben também, que é tu és direto nos temas que abordas e às vezes há muitas como reels ou algumas coisas sobre aquilo que dizes, porque tu vais diretamente ao ponto e acabas por ter aqui informação que corrobora aquilo que estás a dizer. A minha questão é mais, quando tu começaste nestes debates, extra toda a Uhum. exposição que explicaste de forma exímia e que acaba por perceber que tu fizeste esta transição de forma gradual, se sentiste que de alguma forma tinhas de te preparar mais ou melhor para enfrentar um painel que tipicamente nesta faixa etária é difícil tu encontrar pessoas que estejam como tu, sem haver isto pode ser uma viés minha a analisar o problema, Sim, mas sem sim, haver sim. aquela coisa do género, então mas o que é que este miúdo está aqui a Tem dizer, aqui ou para me está contribuir. aqui a desafiar, ou no contrário, o que é que este miúdo tem aqui para Claro, contribuir? certo. Ah, duas coisas. Primeiro, sem querer ser arrogante, eu preparo-me sempre. Seja para o que for, eu preparo-me sempre. Claro que depois depende também da a intensidade, depende da exposição que nós achamos Claro. que o formato em que vamos estar vai ter, não é? Uma coisa é ir ao Ricardo Araújo Pereira, a outra coisa é dar uma entrevista para num canal de Instagram qualquer, não é? É um bocadinho diferente, obviamente. Mas de qualquer forma, eu preparo-me sempre. Eu tenho, como disse, eh, a sorte, mas não é sorte, é efetivamente comecei a ler sobre política e sobre economia e sobre liberalismo muito cedo, e por isso, para mim, é bastante natural eh, defender aquilo em que eu acredito. Boa. Por dois motivos, lá está. Um é porque eu acredito mesmo naquilo, e por isso não tenho grande dificuldade de estar a defender as ideias liberais. Claro que não concordo com tudo que o partido defende, para mim isso é impossível, como eu costumo dizer, nem eu concordo com tudo o que eu defendi o ano passado. Tipo, as Ah, pessoas Uhum. vão evoluindo, não dá para ter um partido único com concordes com tudo, é impossível. Mas eu concordo com a esmagadora maioria daquilo que o partido defende, concordo com, lá está, os meus princípios liberais, e por isso, para mim, sai muito natural essa defesa. E mais uma vez, eu também, como os comecei a discutir cedo e a estudá-los cedo, também tenho essa vantagem, digamos assim. basicamente tens umas Eu grandes diria que fundações, agora né, que alguém que acabam por te entra. acompanhar. Desculpa, basicamente tens umas fundações já tão sólidas que vêm desde jovem a fazeres este caminho aqui quase da fórmula do sucesso em É isso, que é isso. foste É, alimentando. Yeah. certo. Quer dizer, não estou a dizer que é aquilo das 10.000 horas. Não, aliás, é possível que já tenham sido mais até. Mas eu lembro-me de ser, quer dizer, estar no secundário e estar a ler a Constituição da Liberdade, que são 3 volumes do Hayek, uma coisa pesadíssima. E por isso, não estou a dizer que isto é o normal para as pessoas, estou a dizer que eu, por acaso, como fui por aqui, e como comecei desde cedo, digamos assim, a estudar política, economia, filosofia política, etc., também, obviamente, tenho mais, lá está, horas disso, apesar de ainda ser novo. De qualquer forma, eu não acho que isto seja um impedimento para ninguém. Há pessoas que só começaram a ficar mais interessadas. Aliás, isto aqui é uma coisa curiosa, mas agora a Argentina tem um presidente novo, como vocês sabem. Nem quero estar a falar sobre isso, mas lembrei-me só de uma coisa. Ele, no outro dia, descobri que ele só há menos de 10 anos é que começou a ler sobre a escola austríaca. Que ele diz que são, quer dizer, os grandes pensadores ídolos dele. E eu dei por mim a pensar que eu, efetivamente, conheço a escola austríaca há mais anos do que a Do que ele. pessoa que é o Yeah. presidente argentino e que os tem como ídolos. E pronto, isto também reforça o ponto que eu estava a dizer, que é efetivamente eu acho que também comecei mais cedo, entrei nesse nicho, por acaso, um bocado mais cedo, mesmo que a esmagadora maioria das pessoas. Seja depois qual escola gostarem mais, mas só para dar essa nota. Um segundo ponto em relação à idade, que de vez em quando perguntam isso. Eu acho que ao início, se calhar, era possível sentir isso, Pois. mas a experiência que as pessoas depois também têm ou a falar comigo, ou a trabalhar comigo, ou a debater comigo, faz com que isso se perca, digamos assim. Boa. E mais uma Acaba por vez, desvanecer. isto é um bocado sempre chato, quer dizer, não quero estar a falar bem de mim, não é? Mas o que eu quero dizer é, as pessoas nunca sabem o que é de esperar das outras, independentemente da idade, não é? Mas se tu vires 2, 3, 4 vezes, ok, este gajo pareceu-me competente, tiras esse
vamos dizer, preconceito da tua cabeça. Tal e qual. E por isso, Yeah. eu tenho a certeza que hoje num plenário, na maioria das intervenções que eu tenho, as pessoas que estão do outro lado sabem, ok, é preciso ter algum cuidado. É Que eu isso. já ouvi debater, já ouvi ter intervenções no plenário, não é só um puto, digamos assim, né? E por isso, para mim a idade sempre conta muito pouco. Interessa mais a qualidade das pessoas. Mesmo nós temos concursos na função pública que me fazem muita confusão. Eu costumo dar este exemplo porque a minha mulher é enfermeira. E há uns concursos de especialidade, que eu ainda no ano passado vi um deles, em que eram para aí 8 ou 9 critérios na avaliação. E dos 8 ou 9 havia uns 6 que eram de antiguidade. Eu até dou de barato que haja um critério de antiguidade. Pronto, há quantos anos é que tirou a licenciatura e é enfermeiro? Agora, há quantos anos é que trabalha neste serviço? Há quantos anos é que pertence não sei o que ao central? É. Há quantos anos é que... o que é que interessa há quantos anos? A mim pouco me interessa se a pessoa tem 35 ou tem 45, não é? Se a pessoa que tem 35 é muito mais capaz e qualificada que a que tem 45, Isso eu prefiro, mesmo. eu prefiro promover a de 35. A minha Yeah. idade Claro. é um Yeah. bocado indiferente. Mas pronto, até percebo a nível de carreira e pontos da função pública, etc., que haja um critério de antiguidade. Agora, a maioria dos critérios de antiguidade, isso a mim sempre me fez muita confusão. E por isso, para a minha vida, eu tenho encarado sempre as coisas assim. Pouco me importa se a pessoa tem 25 ou se tem 50, importa mais aquilo que ela traz para cima da mesa, não é? E também tive a sorte de. Eu trabalhei com o João Coutinho Figueiredo e nós éramos um bocadinho, em termos de idade, dois polos opostos, né? O Dispas. João, embora não pareça, já tem mais de 60 anos, já tem 62 ou 63. E eu, na altura, tinha 25, 26, 27. Mas também sempre senti isso dele, né? Que independentemente da idade, tipo, ele dava-me valor e estava-me ali a fazer crescer. E por isso também parti sempre muito com essa mentalidade. Também tive muita sorte antes, quando eu estava na Liberty Seguros. Apanhei um diretor, eu estava no departamento de inovação e gestão de projetos. Por acaso vou almoçar com ele amanhã, já não o vi há muito tempo. E ele também não queria saber da idade para nada. Eu cheguei lá, antes tinha estado no LX a fazer um estágio e depois fui lá em uma entrevista e fiquei. E ele, tipo, na primeira semana, eu tinha, na altura devia ter então 21 ou uma coisa assim. E ele na primeira semana disse: Pronto, eu quero fazer aqui um projeto. Era Telematics, era uma app que mais ou menos te media uns parâmetros da condução através do telefone, pá, sei lá, velocidade, força com que tu curvas, etc. É. Depois tinha ali uma gamification, tu na app concorrias com outras pessoas e ganhavas prémios, descontos na BP e coisas assim. E o objetivo era eles ficarem com dados sobre a tua condução para depois te darem um desconto no prémio do seguro. Yeah. Estás a ver? Pronto, era um projeto engraçado. E ele queria fazer isso e disse: Tens aqui 50 mil euros, faz o projeto. Pá, zero, do nada, estás a ver? Independentemente da idade que eu tivesse ou da experiência que ele tivesse, ele viu: Ok, este gajo tem competência e tem vontade, bora. E arriscou. E é um bocadinho essa mentalidade que eu também tenho. Não me, Acaba não por me ser a interessa muito a diferença. idade das pessoas. Acaba por ser a diferença entre idade e intensidade, não é? Imagina, foi o que estavas a dizer do presidente da Argentina. Ok, ele até pode ter mais anos, mas a intensidade de estudo que ele aplicou nos últimos tempos foi uma intensidade que para Também é ti, provável, sim, sim, alargada no sim. intervalo de tempo, repercute-se depois em resultados diferentes, independentemente da idade que seja. Nós até temos uma frase na Fórmula do Sucesso que é: o tempo não passa, pelas pessoas que não colocam intensidade, ou seja, se tu Certo. podes passar em anos, mas tu não evoluís, não sais do mesmo sítio. Mas há Claro. um desafio que eu queria te perguntar, Bernardo. Falámos no início do episódio que tu vens agora, estás a fazer uma transição, e era uma das Uhum. perguntas que eu tinha pensado aqui para este episódio, uma transição entre o setor público para um setor mais privado. Ou seja, estás a fazer uma transferência de um setor, mais uma vez falando de feedback, com um feedback muito lento e espaçado, para um setor onde tu podes ter um maior controle, independentemente da vaga ou do lugar que vais ocupar, mas que podes ter um maior controle da decisão e uma maior noção do feedback. Ou seja, uma decisão bem tomada gera um prémio que se traduz em lucro, etc., Uhum. independentemente do negócio, enquanto do outro lado são decisões que têm um Certo. impacto que é mais difícil de medir. A minha pergunta é: tu achas que é fundamental para pessoas que estão numa posição política terem uma noção clara desta gestão privada, desta noção de gestão de empresas, gestão mais direta de negócio e um foco mais na questão de, talvez económica até?
Ou achas que isso não é realmente relevante para tomar decisões mais conscientes num lado político? Qual é que é a tua visão Certo. aqui, visto que estás numa fase de transição? Sim, 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 sim. Epá, três coisas que também da tua pergunta. Vocês fazem sempre perguntas que têm muitos pontos, pá. Um primeiro ponto. Eu não acho que seja só também aqui uma questão privado-público, se vamos falar em termos de demora, digamos assim. Tu também tens grandes empresas. É isso, a partir do momento em que se tornam grandes empresas e a estrutura aumenta e a burocracia Burocracia aumenta, entra. demoram muito mais tempo a decidir tudo. E mesmo em Portugal, além dessa parte que é natural, eu diria que tem a ver com a estrutura e por isso acontece em qualquer país do mundo, eu acho que depois ainda há uma parte cultural, e em Portugal eu acho que se sente mais, e eu já tinha sentido quando estava na Liberty, agora, de um ponto de vista mais individual de quem está a voltar, continua-se a sentir que demora-se muito tempo, ok? E eu vou-vos dizer, por exemplo, agora na empresa que eu comecei, uma coisa que eu vejo diferença entre falar com pessoas de Portugal e falar com pessoas de fora é os ciclos de venda são muito longos. Eu prefiro que a pessoa me diga logo assim: não, não estou interessado, ok? Ou sim, estou interessado, mas me diga, pá, com alguma rapidez, do que estarmos ali um mês e tal, 2 meses, 3 meses, pá, trocar e-mails e faz 2 ou 3 calls e não sei o quê. Pá, isso demora muito, percebes? Lá fora as pessoas. Também estou a dizer lá fora, estou a generalizar, né? A cultura não é igual em todo lado. Mas, de alguma forma, pronto, e agora sem querer estar a dizer que os Estados Unidos são um mega modelo, mas há efetivamente uma cultura de maior decisão que tem a ver também com uma cultura de arriscar mais. E eu acho que aqui há dois pontos diferentes. Efetivamente, também acontece que muitas empresas em Portugal há muitas pessoas que não têm tanto poder de decisão, que as coisas estão mais centralizadas, ao contrário É. de outras estruturas no outro país. Muitas vezes também acontece que há estruturas de empresas cá, mas que na verdade, pá, em boa parte, depois reportam as estruturas que estão noutros países, também faz Uhum. parte. Mas há uma terceira parte que tem a ver exatamente com esse arriscar, e há estudos que mostram isso. Vocês perguntam às pessoas na Europa ou na América se as pessoas querem ser self-employed ou se querem trabalhar para outro, e as percentagens são ao contrário, né? Na América as pessoas têm mais tendência a dizer que trabalham por si próprio, e aqui na Europa dão mais valor a essa segurança de trabalharem para alguém, basicamente. E essa parte cultural, obviamente, também tem algum impacto no dia a dia da economia, não é? Uhum. Eh, Pronto, isso só para fazer essa distinção, que acho que efetivamente há diferenças óbvias entre o setor público e o setor privado, mas que acho que no setor privado também há questões de demora, digamos assim, que muitas vezes têm a ver com os incentivos e com as estruturas legais do país, mas também há uma parte cultural, acho eu. Uma segunda parte que é bastante importante. No setor privado, as pessoas respondem pelas suas ações, não é? No setor público isso não acontece. E isso é uma Responsabilização. diferença brutal na forma como tu olhas para o dinheiro, sobretudo para o dinheiro, mas não só. Porque vamos olhar para a política, não é? Nós estamos ali a tomar decisões com o dinheiro dos outros, não é? Se fosse com o nosso dinheiro, se calhar as opções eram diferentes. E isso, em termos de incentivos, faz toda a diferença. Numa empresa, tu és responsável pelas tuas decisões, para o mal ou para o bem, seja para dar prejuízo, seja para dar lucro, tu depois és responsável. Uhum. Um, Ali nós temos aquilo que eu costumo dizer, o Estado tem um fundo ilimitado que é o bolso do dinheiro dos contribuintes. E por isso os incentivos estão bastante distorcidos, digamos assim, né? Depois podemos Pois. inventar uma série de mecanismos de regulação e de contratação pública, etc. E depois já é tanta coisa que vira ao loop ao contrário, que é há tantas regras que os próprios governantes ficam com medo de decidir. Que eu já nem sei o que é pior. Porque Yeah. efetivamente podemos acusar as pessoas de decidir mal. Também às vezes acontece. Mas também criamos tantas regras que os governantes nem querem decidir. Leva Portanto, à eu não sei se inação. apanhar- Yeah. E não se sei se calhar a apanhaste alguma inação é coisa. pior. Há tanta burocracia, há tanta legislação em Portugal que é bastante difícil. eh, pá, é bastante difícil tu não estás a incumprir qualquer coisa, não é? Yeah. Sim, é E há verdade. muitas pessoas que estão no governo, com quem eu já falei, umas deste governo, outras de governos anteriores, inclusive é de governos socialistas, e eu acho que têm toda a razão nisso. Nós exigimos tudo e mais alguma coisa a quem está no governo. Tá. Uhum. Mas é difícil no sentido em que há tanta coisa para cumprir
que as coisas demoram muito tempo para tu teres a certeza que não falhaste em nada. E depois vai estes casos até, quer dizer, vocês veem isto agora do... Não, já nem tem nada a ver com a decisão do... Quer dizer, tem mais ou menos a ver com a decisão do governo, não é? O governo aprovou propôs esta nova lei dos solos. O primeiro-ministro tem ou teve uma empresa familiar, conflito de interesses. Qualquer coisa é conflito de interesse então, não é? Eu aprovei, eu votei a favor, há uns meses, no orçamento, de descer o IRS. Também beneficiei em causa própria, o meu IRS também desceu. E mesmo com o IRS jovem, que ainda vou ser beneficiário em um ano, também me beneficiou, não é? Quer dizer, qualquer coisa é conflito de interesse. E por isso, ainda ontem eu estava num evento da AI da Microsoft. E estavam lá várias pessoas a dizer que gostam imenso de política, que queriam imenso ajudar o país, etc, etc, mas que não estão para se meter nisto, porque o nível de escrutínio a estas pequenas coisas que não interessam para nada, mas que destroem a tua imagem pública, não é? Para que é que eu me vou chatear? Para que é que eu vou estragar a minha imagem? Estou tão bem aqui na minha vida, estou aqui a ganhar dinheiro, estou aqui a trabalhar nesta empresa, estou aqui a ir subindo. Para que é que eu me vou meter nisso? Para Mas cada depois haver vez, não notícias nos sentes que cada jornais a vez dizer isto mais. e isto e isto, para depois estar a levar com 1000 gajos no Twitter a dizer mal de mim, para que é que eu me vou meter nessa chatice? Mas vocês não sentem que cada vez mais há consciência acerca disso? Ou seja, mesmo que haja essa exposição, eu sinto, e posso estar aqui totalmente enviesado pelo círculo Sim, social onde estou e pela minha amostra ser biased, mas eu claro. sinto que cada vez mais as pessoas não querem saber disso. Ou seja, ou dão um valor que já não era o valor antigo. Estás a ser escrutinado numa. Para já, o consumo de conteúdo público ou de exposição pública cada vez mais é interpretado com um sentido crítico. E posso estar, outra vez, mais uma vez, posso estar biased e achar que isto é assim em toda a sociedade. Mas sinto que essa exposição acaba por ser interpretada com maior sentido crítico hoje em dia. Ou seja, já metemos em causa a notícia que chega até ti, já metes em causa a headline, já metes em causa as fake news que agora com a Pá, geração da AI apareceram. sim, eu acho que aí o que acabo por perceber da questão do Bernardo é quando há pessoal que quer realmente ou que pode ter força para fazer essa mudança, não se querer ir chatear para isso acontecer, ou seja, Sim, ou tanto pelo valor ou tanto pelo As melhores escrutínio que vai cabeças do ter, país ou... não estão para se sujeitar a isto. É É isso, isso, nisso que eu quero, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, tu hoje, hum, agora não quero estar aqui a defender o primeiro-ministro nem é do meu partido, mas estou agora a defender um bocadinho a posição. a política, digamos Não. assim, e trazer pessoas boas para a política. Hoje a capa do Correio da Manhã era uma coisa do género. A empresa do primeiro-ministro faturou, agora estou a mandar um valor mais ou menos ao calhas, 700 mil euros e Era. só 15% eram custos salariais. 90 mil, E então? Tipo, era isto a letras em caps lock. yeah. O que é que tem se só 15% dos custos da empresa é que são salários? Pá, É um imagina, copy. aquilo não está errado, aquilo é um facto. Mas aquilo está posto de uma forma sensacionalista, como se fosse uma grande notícia, como se fosse uma Não. vergonha, não é? Mas para quem não percebe, aquilo pode ser uma grande cena do género. Então e o resto Exato. do dinheiro? É Onde é que isso. está? O Claro, que as é que pessoas não fazem Isso acontece? gera ideia, contrastes. percebes? Yeah, Pá, yeah. Yeah. e por isso, eu concordo em certa medida de que há uma geração que vai estando progressivamente mais informada. Mas nós não nos podemos esquecer que o país é progressivamente nada. É muito mais velho ainda, Uma pirâmide. sem, sem qualquer preconceito aqui, mas obviamente que o país é muito mais velho. Ainda tem pessoas muito pouco qualificadas. E eu não tenho dúvidas nenhumas que a maioria das pessoas olha para aquilo e acha que aquilo é uma vergonha e que há ali um roubo qualquer, Yeah. porque percebes? Nessa diferença. E por isso percebo que haja muitas pessoas que não se querem meter nisto. E assim chegamos à fase final do episódio. Tivemos aqui uma grande conversa com o Bernardo. Acho que tocámos aqui em vários pontos e percebemos realmente o que é que está por trás da fórmula do sucesso. Ou seja, como falámos várias vezes ao longo desta parte, transições em questões que podiam ser, e nós fizemos essa questão, questões que podiam ser aqui geradores de alguma ansiedade, algum medo. O Bernardo respondeu sempre que isto foram questões graduais, ou seja, que foi aprendendo ao longo do percurso. A preparação também é algo que ficou convicado, pelo menos para mim. A preparação não só ativa para cada um dos desafios que tem, mas uma preparação que foi fazendo ao longo do tempo, ou seja, desde que era mais novo e lia tudo aquilo que acabou por ler, as coisas que foi estando exposto, e isso também lhe trouxe aqui
alguma preparação. E Bernardo, eu estou a fazer esta apanhado porque muitas das vezes para nós a conversar isso pode ser algo que passa de Claro. forma simples, mas para quem nos ouve pode-se identificar com o teu percurso com outras coisas quaisquer, que é, eu tenho medo daquele caso em específico, ou de enfrentar alguma reunião, ou de enfrentar uma coisa Uhum. qualquer, e esta parte de ser gradual, da tua preparação não ser só ativa para uma determinada necessidade, mas também ser algo ao longo do tempo, e depois teres aqui também algo que é claro que vem de política, ou vem de alguém que se preparou durante a escola, esta eloquência também torna fácil a exposição de ideias, porque muitas das vezes a nossa dificuldade é temos uma ideia para passar, mas se não a conseguimos comunicar de uma forma clara ou de uma forma que acabe por tocar na outra pessoa, ou seja, comunicar não é só falar, é também ser ouvido. Eu acho que tu passaste isto aqui sem formular a forma de sucesso e passando isso aqui para o Ruben. Eu acho que isso foi aquilo que me marcou do que acabámos por falar neste E já episódio, agora deixa-me Ruben. só dizer uma coisa no instante, Força. que é eh, tudo somado, e agora estava a ouvir também estava a pensar. eh, Acho que às vezes mais intencionalmente, outras vezes menos, mas a chave tem sido a consistência, né? Esse trabalho todo, aqui a chave, somando isto tudo, tem sido a consistência, estar todos os dias, de alguma forma, a fazer isto. Depois, dia a dia, não é? Gera aquilo que vocês também certamente já leram sobre isto, do efeito composto, não é? Yeah. Todos os dias adicionamos aquele 1%, mas depois a matemática não engana e a longo prazo esse efeito composto está muito mais. E por isso, se fosse uma palavra só, e também tira isto desse ótimo resumo que estavas a fazer, acho que a consistência tem sido muito importante. E acho que a preparação também é sempre importante. Eu vou só terminar com este exemplo. Eu no meu primeiro ano de deputado, falei na cerimónia do 25 de Abril, Ok. e na noite anterior fui lá à Assembleia, passei lá o dia, e à noite o plenário estava fechado, eu descobri forma de entrar, luzes todas apagadas, e estive lá no plenário, no púlpito, só com a lanterna do telefone, a treinar. Treinar. Porque queria estar ali exposto àquela situação, pelo menos uma vez, antes do momento, que A era no prova dia, no final. dia Yeah. seguinte, ter toda aquela gente, porque eu nunca tinha ido ao púlpito sequer. Ainda não tinha Ok. ido, apesar de ela estar ali há 2 ou 3 meses. E por isso queria estar naquela posição, queria expor-me àquela posição, para quando chegasse lá, aquilo já não ser a primeira vez e já me ser algo familiar. E pronto, acho que isso é um bom exemplo também desta Boa. preparação que estávamos a falar, que acho que é sempre útil. E acabaste por fazer parte da forma, pelo menos consistência e preparação já fazem parte, Sem diria dúvida, eu. esta questão do juro composto é importantíssimo. E acabamos o episódio com uma ilustração de um livro que estou a ler agora, que é a Psicologia do Dinheiro, e falam lá de um exemplo do juro composto, que é uma tempestade de neve. Primeiro começa por ficar umas folhas congeladas, a seguir vem uma pequena camada de gelo, a seguir começa a nevar gradualmente e no final do dia já tens a cidade toda infestada com neve ou cheia de neve. Certo. Isto vem numa ótica de finanças, mas a questão do hábito, o poder do hábito acaba por ser também esse. Bernardo, obrigado por este episódio. É incrível Obrigado. ver o teu testemunho na primeira pessoa. Já tiveste em N podcasts, mas nós gostamos sempre de fazer esta conversa direta com pessoas que nós admiramos. E claro que é fantástico podermos ter falado diretamente contigo. Portanto, obrigado mais uma vez Obrigado. por teres estado aqui e obrigado também a todas as pessoas que ouviram a Fórmula do Sucesso. Obrigado.